Alguns ensinando aí que o anticristo é um sistema de governo, ou então um organismo mundial. Não, a Bíblia diz bem claro. O espírito do anticristo, ou seja, os anticristos, são pessoas que querem servir a Satanás e que vão ajudando aí. São pessoas usadas para colocar no mundo aí essa ideia do governo mundial, de uma nova era, né? Então são pessoas usadas por Satanás para formar já o seu governo, e formando. Agora, Satanás não está no governo ainda. Para ele estar no governo, a igreja teria que ser retirada. Teria que o Espírito Santo ser retirado, senão ele não pode assumir. Porque Satanás tem o poder limitado. Olha, ele vai fazer aí coisas terríveis. Vai matar muita gente durante a grande tribulação e tudo. Mas ele tem aí o poder dele limitado e é por um tempo. E é com a permissão de Deus. Ele não é dono do mundo. Ele não é Deus. Ele não tem todo o poder, nem poder igual a Deus. Nada disso. Então a vantagem da Bíblia é que nós já sabemos o final. Sabemos que Satanás vai ser preso por 1000 anos, vai ser solto, vai se voltar novamente com Deus e depois vai eternamente ser lançado no lago de fogo e enxofre e pronto, acabou, não tem mais nada para ele. Já sabemos que ele é um derrotado. Então, aí dentro da primeira parte, quem é o anticristo? Definição etimológica. De origem grega, a palavra anticristo significa etimologicamente aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar, como está em 1 de João 2,22. Então, o significado real dessa palavra, então não é apenas aquele que é contra Cristo. Não. É aquele que se coloca como se fosse Cristo, para combater o próprio Cristo. Então ele vai se fazer de Cristo, ele vai se fazer de Messias. Por isso ele conseguirá um acordo com os judeus. Por isso é que ele será visto pelos judeus como Messias, como o próprio Cristo, porque ele vai se assentar como Cristo, parecendo ser ele, e vai enganar os judeus. Então veja bem, é aquele que astutamente se finge de outra pessoa para combater essa mesma pessoa que ele finge ser ela. É esse o sentido aqui. Número 2, então, definição teológica. O anticristo é o representante máximo de Satanás. É a sua mais perfeita representação, como está em 1 de João 2,18. Trata-se de um homem que, aliciado pelo diabo, colocar-se à sua inteira disposição com o intuito de governar o planeta em seu nome. Ele é conhecido também como a besta que sobe do mar e o homem da iniquidade, como está em Apocalipse 13:1, 2 Tessalonicenses 2:3. Daniel nos mostra como o assolador, Daniel 9:27. Então veja bem, ele é o representante máximo que Satanás terá na Terra durante esse período de grande tribulação. Nunca existiu uma pessoa mais ligada a Satanás do que este homem. Então será um homem totalmente cheio de demônios. Por isso ele é visto como uma besta, né? É um nome próprio realmente para ele. Um homem cheio de demônios que se levantará contra tudo que é certo, tudo que é de Deus. Ele será contrário a tudo que Deus ensina como verdade, como certo. Na parte 2 aí nós temos o aparecimento do anticristo. Número 1, tempo. Número 2, lugar. Então vamos ver aí. Tempo. O anticristo manifestar-se-á logo após o arrebatamento da igreja. A sua chegada coincidirá com a 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27. E o seu governo terá a duração de 3 anos e meio, Apocalipse 13:5. Após esse período, enfrentará a ira do Cordeiro, a grande tribulação. Então, início do governo do anticristo, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Então a igreja sobe e Satanás aqui na terra assume o governo da terra. Daniel falou sobre um período que foi oferecido aos judeus para reconhecerem o seu Messias, receberem e reconhecerem o seu Messias.
O Messias veio, mas eles não o reconheceram como Messias. Então, ali parou. Ficou faltando uma semana de tempo, que é exatamente essa semana, o período da grande tribulação. Porque no final da grande tribulação, os judeus clamarão pelo Messias e ele virá em socorro a eles. Então será o fim das 70 semanas de Daniel. Ficou faltando uma semana. Então é como se o tempo parasse e estivesse esperando por essa semana que ficou faltando. Então esse período, essa brecha, vamos dizer, de espaço, de tempo, entre a vinda de Jesus e a não aceitação dos judeus, até o dia do arrebatamento. Então esse período ficou aí no meio, como se fosse um período fora da história de Israel. Como se fosse um período, então, oferecido totalmente à igreja, aos gentios. Uma porta aberta. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acreditando que Ele levou sobre ele os nossos pecados, morreu em nosso lugar na cruz, serão salvos. É o período da graça de Deus oferecida a todos os homens, inclusive a judeus. Então todos foram colocados debaixo do pecado como iguais. Então agora o judeu não é judeu, é pecador. Todos foram incluídos aí nesse grupo, pecadores. Gentios, judeus, gregos, todos os povos. Então veio o período da graça. Mas vai acabar. Que dia que acaba? O dia do arrebatamento. Aí começa a 70ª semana. Novamente será aberta a oportunidade aos judeus. Não quer dizer que os gentios não serão salvos durante a grande tribulação. Porque nós vamos ver lá que de onde vieram esses? Vieram da grande tribulação. Quem são eles aí? Homens de todas as tribos, raças, nações, né? Então todos que estiverem ali durante a grande tribulação, que não são judeus, vão ouvir a pregação, vão se lembrar da Bíblia, falando sobre o anticristo, e se converterão. Não foram no arrebatamento, mas vão ser salvos. E os judeus terão a oportunidade, principalmente no final da grande tribulação. Então o governo em paz do anticristo será 3 anos e meio. Depois, 3 anos e meio de uma grande tribulação, terrível tribulação que virá sobre a terra, os juízos de Deus despejados sobre a terra. Então são 7 anos, mas 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerras terríveis, de perseguição, de juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Será um período tenebroso sobre a terra. Não queira nunca, mas nem por um momento, viver aqui na terra nesse período. Então a igreja estará lá com Jesus, lá no céu. Não participará disso aqui na terra. Agora o lugar. A sede política de seu governo será a cidade que, no Apocalipse, chama-se Babilônia. Apocalipse 14:8. A hermenêutica profética permite-nos identificá-la como a metrópole que, no passado, sediou o Império Romano. Quando este reedificar-se, o anticristo haverá de tornar a cidade de Roma como sede administrativa. Sua capital religiosa será Jerusalém, que espiritualmente recebe do evangelista os cognomes de Sodoma e Egito. Apocalipse 11:8. Por ocasião da 70ª semana de Daniel, o Santo Templo já estará reconstruído, e nele assentar-se-á o anticristo como se fora Deus, reivindicando uma adoração que cabe apenas a Deus. Daniel 9:27, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4. De Roma e de Jerusalém, a besta que sobe do mar governará o mundo todo por 42 meses. Apocalipse 13:5. Nessa empreitada será sustentado pelo dragão e pelo falso profeta. Então existe aí 2 sedes principais do anticristo. Uma sede política e uma sede religiosa. Como Jerusalém é um centro religioso do mundo inteiro, então a sede religiosa é Jerusalém. E nessa época o governo, o Império Romano será restaurado. E como a hermenêutica bíblica, você está estudando a palavra de Deus dentro, você vai ver que casa direitinho com Roma, é a cidade construída sobre 7 montes e tal, aquelas coisas todas. Então você vai ver
que o centro político será Roma, o Império Romano restaurado. Então ele agirá dessa maneira, politicamente em Roma e espiritualmente ou religiosamente em Jerusalém. Quem o auxiliará? Então o dragão, que é Satanás, lhe dará todo o poder para fazer sinais, prodígios, maravilhas. E o falso profeta, a besta, um líder religioso com poderes tremendos para realizar também tremendos milagres. Isso enganará muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas, quase que a totalidade das pessoas que existirão ali. E esse falso profeta, como grande líder religioso, levará o anticristo a ser adorado por todos, que transmitirá a essa adoração a Satanás. Satanás conseguirá o que ele sempre desejou, ser adorado como Deus, mas por muito pouco tempo. Lembrando que no final da grande tribulação, Jesus vem e o combate e o vence pela sua palavra. E ele então é aprisionado por 1000 anos. Se iniciará o governo de Cristo durante 1000 anos na terra. Isso nós já estudamos. Nós estudamos sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui. Então você procure essa revista, procure também livros, tantos livros bons, né? Lembrando aí que o anticristo, para conquistar os judeus, reedificará então o templo em Jerusalém. Isso é coisa certa e tem uma coisa interessante. Os judeus já têm tudo preparado para esse templo. Até as pedras já estão todas cortadas do tamanho certinho. Os sacerdotes são treinados todo dia para oferecer o sacrifício. Todos os objetos necessários para voltarem os sacrifícios a serem oferecidos no templo, tudo está prontinho. Já existe a ordem sacerdotal, existe tudo prontinho, só esperando a hora de assumirem novamente, de terem o templo pronto novamente. Eles estão aguardando isso. E vai acontecer durante o período da grande tribulação. Na parte 3 nós temos então o sustento do governo do anticristo. O dragão, número 1. Número 2, o falso profeta. Então o anticristo contará com o suporte de 2 tenebrosos personagens. Um espiritual, o dragão, e o outro humano, o falso profeta. Então no reino espiritual, Satanás estará dando suporte ao anticristo. E aqui na terra existirá um homem com grande poder de fazer sinais, prodígios, maravilhas satânicas, mas que vai enganar muita gente. As pessoas que não têm a Bíblia, não se interessam pela palavra de Deus e só andam atrás de sinais. Existem hoje e vai existir nessa época muito mais. Então serão convencidos pelo poder dos sinais. Hoje a igreja não tem aí o anticristo em operação, Satanás não está aí. Ele opera milagres? Faz por aí milagres. Se você for no espiritismo, existem lá as curas, né? E várias religiões existem por aí, que são atribuídas a imagens e tudo mais. Então ele imita. Agora, ele não tem um poder como a igreja tem. O Espírito Santo mora na igreja. Pena que a igreja não está aproveitando esse poder. Pena que a igreja não dá valor a este poder que tem em si própria. E não está aí orando, jejuando, estudando realmente a palavra de Deus e compreendendo a sua função na terra. Pena. Não estão aproveitando. Agora, durante esse período, haverá sinais, prodígios, maravilhas de Satanás, que serão operados e convencerão as pessoas. Já que nós hoje não fazemos, com o Espírito Santo agindo, para a salvação de milhões e milhões de pessoas, então Satanás usará o seu poder, não de Deus, mas usará durante a grande tribulação. E vai mostrar para a igreja: vocês tinham todo o poder para ganhar as almas, mas não usaram. Eu tenho poder limitado, mas vou usar esse poder, vou fazer sinais, prodígios e tal, e vou convencer nações, milhões e milhões de pessoas a me seguirem, a serem condenadas. Veja só, que coisa terrível. Então a igreja, acorde igreja.
e use o poder, todo o poder, para fazer qualquer coisa, está na igreja. É o Espírito Santo que mora em nós que tem esse poder.